Olá, Boa tarde, tudo bem? tudo bem e você? Tudo jóia. Então, tá joia. Então, tema muito gostoso hoje que muita gente vai se interessar, né? Se interessa porque fala de beleza, fala de uma certa maneira, você manter uma aparência mais saudável, né? Porque a gente começa a ficar mais velha, começa a perder a coloração dos lábios, né? Exatamente. Então, ô Sandra, o pessoal já está entrando e essa live vai ficar Sim, gravada. Aí eu vou ok. começar a fazer algumas perguntas, que são as perguntas que eu acho que elas mais se interessariam. E também, se vocês quiserem perguntar, meninas, vocês ficam à vontade, né? Então, Vamos Sandra, lá. vamos lá. A primeira pergunta, né? Eu queria saber se esse procedimento dói. Então, isso assim é bem individual, Alessandra. É um processo dolorido, né? A gente vai estar irritando aquela pele, introduzindo pigmento através de um equipamento que é o dermógrafo. As pessoas conhecem ou algumas já tiveram contato, outras já conhecem que é o de tatuagem, porém é um equipamento aprimorado para micropigmentação. Então, ele é dolorido, mas existem, assim, maneiras da gente estar conseguindo isolar, melhorar, deixar mais confortável para a cliente. Tá nada insuportável. A dor da beleza, eu falo para os meus clientes, né? Seria como uma tatuagem mesmo. Eu nunca fiz tatuagem, mas para quem já fez tatuagem, seria uma dor semelhante. Então, menos, tá? É mais, eu digo que é uma dor mais irritante, é uma dorzinha constante, né? Uma leve queimação, é bem suportável, né? É mais adrenalina do medo, da profundidade, assim, agulha, né? Então tem alguns mitos. Mas a tatuagem ela é um pouquinho mais profunda, né? Ah, A profundidade da pele ela atinge uma profundidade maior do que a micropigmentação. legal. Ô, Sandra, e no caso, eu já vi pessoas que saem da sessão com o lábio bem inchadinho. Ele ajuda a dar volume? O procedimento ajuda a dar volume? Não, é uma projeção. Então, assim, existem várias técnicas e a forma do desenho faz com que visualmente você projete, né, aquele lábio para essa forma. Quando sai, logo pós a micropigmentação, como aquela pele ela foi lesionada, né, de uma certa forma, ele incha, né, ela foi irritada, então ele vai inchar. Algumas pessoas, e depende também bastante do profissional. A gente, são vários estudos em relação ao peso de mão, o quanto você pode estar trabalhando naquela pele, como responde aquela cliente, né? Se é alguém mais sensível, é muito individual. A micropigmentação, Lissandra, de modo geral, né, no decorrer dos anos e com tantas experiências que a gente acaba tendo, é muito individual, como qualquer outro procedimento, né? Não é o Sim, que fica bem em você, vai ficar bem em mim, não é padrão. sim. Então, a gente tem todo um estudo para que a gente traga conforto para a cliente e consiga dar um suporte pós. Se inchar muito, o que pode estar passando, até onde isso é normal. Então, você tem que estar preparada para diversas situações. Mas, por exemplo, Sandra, se alguém marcar o procedimento num dia ou no final do dia, e aí no dia seguinte a pessoa tiver que trabalhar, vai ficar muito grande o lábio, fica muito chamativo. Geralmente não, tá? A instrução é você fazer compressa gelada, né? Tem todo um pós que é tomar cuidado em não encostar nada quente, tá sensível, né? Tá machucadinho ali, então cafezinho, nada direto no lábio, não se expor ao sol, não esfregar, não tirar a pelinha do lábio quando ele tá naquele, porque ela vai soltar, né, no período de cicatrização, é normal, então não puxar a pelinha. Eu costumo indicar uma pomadinha após, todo mundo conhece, que é a Cicaplast. Sim. Ela é altamente hidratante, protetora, então, e tudo de canudinho, em baixa temperatura, nada cítrico. Então, assim, existe a responsabilidade do profissional, né, até mandar o cliente embora para casa, e os cuidados que devem ser seguidos para que isso não seja um transtorno, né, ao invés do embelezamento.
Sim. Então, eu indico, o geladinho, ele já resolve 50% dos casos de já não amanhecer irritado. Ô, Sandra, mas esses cuidados que você falou são por quantos dias? Olha, o creme, né, a Cicaplast, eu peço para que use mais de 20 dias, a todo momento praticamente hidratando. A importância da mucosa, né, é a hidratação. Não deixar ressecar, formar cascas muito grossas. As minhas clientes geralmente não formam. Hoje eu já trabalho numa intensidade de que não forma muita casca. Porém, pode acontecer, né? Se aquela cliente não se hidrata diariamente, né? Tem alguma situação fisiológica, que a gente, né? Não é todo mundo que é igual. Sim. Mas dificilmente acontece. Porém, tem que estar tratando durante uns 20 dias, tem que ter uns cuidados Nossa, é especiais. bastante, é bastante. E Bastante. Sandra, vai durar quanto tempo? Olha, Alessandra, eu faço o procedimento, eu acompanho essa cliente com 15 dias para saber como está a cicatrização, se está tudo bem, né? E deixo o meu WhatsApp diariamente, caso haja alguma dúvida. Retoco depois de 30 dias e a durabilidade da micro é até 2 anos. Nossa, é Tá? Eu bastante. tenho cliente de 3 anos e meio que ainda não retocou, mas a durabilidade é até 2 anos. Sandra, que cor que vai ficar? Por exemplo, né? Eu tinha vontade de fazer cor de rosa, mas eu acho que não é assim, né? Então, deixa eu te explicar. Hoje, porque assim, teve uma explosão da micropigmentação labial, já acontece no mundo inteiro, né? É bem recorrente e vem entrando no Brasil aos poucos, hoje um pouco mais, está mais avançado. A princípio, Alessandra, é que a gente conhecia a maquiagem definitiva, né? Que ela era feita com uma profundidade maior. Então, se você pegar pessoas de mais de meia idade, mais avançadas, senhoras, então tem aquelas sobrancelhas definitivas, lábio, contorno, que não se usava o preenchimento de cor, né? E faziam na cor do batom. Ah, que cor de batom você gosta de usar? Ah, vamos fazer vermelhão, vamos fazer. Hoje em dia, a busca é o mais natural possível, porém com cor, aquela boca saudável, Uhum. né? Que mantém aquele que vai trazer de volta, trazendo de volta esse rosa, tom natural, né? Os nudes que a gente já tem com o contorno, isso já fica bastante satisfatório. Tem clientes que sim, me pedem, eu ponho um pouco mais de cor, mas nada que impeça a cliente de estar colocando um lilás, um vermelho, um batom mais roxo, entendeu? Não vai Entendi. interferir naquilo que você tenha desejo de usar. Porém, quando você estiver sem, vai aparecer que você tá de batom. Que E legal. faço sempre acompanhando o fototipo. Eu trabalho com o que você já tem de cor e faço que isso ressalte, que pareça que você esteja de batom mesmo. Sim, porque uma pele mais escura, ela vai precisar de um outro tom, né? Exato. Um outro tom. Então, a gente tem hoje um leque de cores, né? Quando eu faço o projeto para um lábio, eu ofereço aquilo que vai ficar bem até o seu fototipo, para que Tá. não fique. Tem pessoas que gostam de estar, né, de cor mais extravagante. Então, eu oriento assim, que nem o gatinho dos olhos, eu faço. Eu não oriento fazer direto aquele esfumado, tudo aquilo que a gente vê na internet, porque não é o seu dia a dia. E de repente você quer uma maquiagem mais otimista, né? Uma coisa mais. E ele vai estar lá. Então eu deixo com opção de que você possa alongar, você pode passar um lápis, você, né? Não abre a mão desses cuidados. Porém, já facilitado, já bem toda aquela a make já pré-pronta, digamos assim. Sim, sim. Facilita muito, né? Para quem usa Muito. diariamente, facilita. Agora, você falou aí Exato. do esfumado. Eu lembrei que uma época estava se utilizando, Sandra, fazer a pigmentação com um produto da cor bege para você esconder olheiras. Você lembra disso? Camuflagem de olheiras. Era isso, Sim, camuflagem? existe, existe. Só que assim, é um método, Lissandra, foi desenvolvido, né? Tem profissionais gabaritados trabalhando com isso. Só que a gente sabe, né? Hoje eu trabalho também em parceria com o Dr. Marcos e aprofundando na situação, a gente já teve alguns pacientes assim. A olheira, ela é falta de circulação nessa região, Sim. né? É a ausência. E isso escurece a pele.
a micropigmentação, a camuflagem, ela ajuda, no meu ponto de vista, tá? Existem profissionais que defendem, não sou contra, porém, eu trabalho assim com protocolo justinho porque é imagem, né? Sim, Eu faço aqui, a cliente vai embora, ela vai se olhar todos os dias. Quem vai lidar com o trabalho é a é cliente, cliente. né? Então, eu me preocupo bastante com isso. A camuflagem de olheira, precisa ter muito cuidado. No meu ponto de vista, não existe ainda um pigmento 100% seguro para cobrir uniformemente, sem deixar. Porque você tem que lembrar o seguinte: o pigmento está ali, ele vai degradar, mas é um pigmento, né? Sim, Seja orgânico, inorgânico. Nossa pele sofre modificações constantes, sim, diariamente, sim. né? Então, vai chegar um determinado momento que você vai ter que cobrir um trabalho que você fez para cobrir um problema que você podia tratar de uma outra maneira. Hum. Você realmente Tá? Eu está não aconselho. camuflando um problema, né, Sandra? Um problema, porque é existente. Então, dificilmente um profissional vai te indicar como fazem com estrias. Existem outros trabalhos para estria, não necessariamente só a camuflagem. Eu trabalho com camuflagem na sobrancelha para procedimentos mal sucedidos. E em algumas situações de cicatrizes indesejadas, aí é uma outra situação. Exposta e nessa região é muito perigoso. A gente tem Entendi. resultados perigosos e que não dá para corrigir. É esse caso de camuflagem de sobrancelhas que tiveram algum problema. Então, vamos Uhum. supor, outro dia apareceu na farmácia uma mulher muito bonita e faz tempo já, viu, Sandra? E quando ela tirou os olhos, ela estava com uma sobrancelha muito grossa. Parecia uma taturana, sabe? E ela estava chorando. Ela falou: eu não quero ficar com isso e não tem jeito. Aí, no Oh, meu caso, Deus. essa pessoa teria que afinar a sobrancelha. Aí seria o caso dessa camuflagem? Então, é um caso de avaliação, Alessandra. Eu também faço remoção. Eu tenho alguns casos que foram resultados assim indesejáveis, né? Tem no meu Instagram, tem até um passo a passo, uma cliente que ficou 1 ano comigo, tentando corrigir, uma mulher muito bonita, pele madura, sabe, já meia idade, muito bonita, e realmente aconteceu. Ela chegou na minha sala desse jeito que você falou, com um óculos, pedindo socorro. Cortou franja, né? Que é o que acontece, porque você vai num profissional, às vezes foi indicado e tal, com aquela perspectiva, né? E depois o Sim. resultado nem sempre é aquilo que você desejou. E neste caso, existem algumas situações de despigmentação. Então, tem que avaliar essa pessoa, o que ela já fez, o que a pele oferece, com qual procedimento eu posso entrar, e a camuflagem, muitas vezes, né, é o SOS correção. Ela é uma ótima aliada para estar corrigindo imperfeições, ou tamanho, simetria, profundidade, você consegue melhorar. Não que ela vai ter uma fio a fio perfeita, Não. mas melhora muito os erros, né, comuns, que é geralmente simetria, formato, indesejado, cor, né, a cor muitas vezes tudo preto, tudo Entendi. azul, É. tudo, né? E fica Isso dá tão para feio, melhorar né? muito. E fica tão feio, né, ô Sandra, quando fica azul. Por exemplo, eu fiz a minha e ela ficou. Minha sobrancelha era caída. Aí eu arranquei Uhum. tudo que era caído e fiz alta. Só que aonde não tem pelo, ela ficou um borrão preto. E eu já vi que tem Hum, pessoas que fazem fiozinhos que fica lindo, porque o desenho é um fiozinho mesmo, né? exatamente. É bem Essa aquele. técnica é a microblading. A minha especialidade é essa técnica do fio a fio. Eu defendo muito porque a diferença da microblading para as esfumadas, né? Para esse aspecto mais neutro. A microblading você faz hoje, faz o retoque, passa o ano. Se você lá na frente não quiser mais fazer sobrancelha, a pele vai absorvendo, você não fica com ela esfumada na obrigação de estar corrigindo, porque a gente vai mudando, né? A nossa Sim, pele, você vai sim, melhorando. Então, todo ano, uma sobrancelha esfumada, você tem que estar melhorando e corrigindo. sim. A microblade, com o tempo, se você não quiser mais fazer, vai ficando os seus pelinhos e ela vai sumindo. Entendi. Então, essa é a diferença. A partir do momento que você esfuma, você sempre vai estar dando manutenção na sobrancelha. Mas agora, como no meu caso, e outras pessoas que têm essa esfumada e não gostam.
tem como Uhum. transformar ela nessa microblending? Não, tem como fazer uma associada. Eu camuflo, chama-se shadow, fios e sombra. Então você Uhum. vai ter, como, por exemplo, você é uma mulher que diariamente está maquiada, Sim, né? Então, essa shadow seria uma ótima opção. Você vai ter fios e sombra. Vai ficar com um aspecto mais melhor. natural para uma pessoa que anda maquiada, então vai combinar bastante. Entendi, Para voltar a ter a fio é muito complicado, porque vai ficar o resíduo do pigmento. Tem entendi. a profundidade que o profissional trabalhou, né? O pigmento que ele utilizou. Então, são várias situações que contam neste caso. Sim, entendi. Sandra, a Rose fez uma pergunta aqui. Sim. Boa tarde. E quando a cliente vem com a sobrancelha rosada, como neutralizar? Então, precisa também de avaliação. Por quê? Uma sobrancelha rosada nem sempre é pigmento. Pode ser cicatriz. Tá. Por que cicatriz? Depende muito do equipamento que foi utilizado. Se for pigmento, sim, a gente consegue neutralizar, camuflar, se for o caso, e fazer um novo trabalho. Tudo isso, gente, respeitando o limite de cicatrização. Geralmente, as sobrancelhas cor-de-rosas recorrente de cicatriz, não pigmento, é porque foi feito antes do período, não respeitou aquela pele. Ah, Tá? Então, algumas situações onde fica os pontos cor-de-rosa, principalmente nas que são feitas com dermógrafo, as mais compactas, é peso de mão. Então, isso é tá, cicatriz, tá. tá? Então, para avaliar, para saber exatamente se é pigmento ou se é cicatriz. Entendi. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Fora os lábios e os olhos, né? E a sobrancelha, o que mais dá para fazer com a pigmentação? Dá para ser feito a capilar, né? Problemas de alopécia, calvície, né? Aliado junto a implante, você pode estar auxiliando para tirar aquele brilho, né? Você consegue tá auxiliando para que pareça que está nascendo cabelo, essa é a função da Ah, capilar. entendi. Ela é uma camuflagem, mas com cor, Ah, que né? interessante. Isso. Tem também as areolas, né, de mama, que é feito para mulheres que fazem mastectomia ou para correções cirúrgicas, né? É, às vezes uma cirurgia que não deu tão certo ou deformou o mamilo, a micropigmentação paramédica, ela também auxilia para estar refazendo a areola. Tá. A labial, olhos e cicatrizes de modo geral, tá? No ca- Até mesmo no vitiligo também tem determinadas situações que dá para entrar com a camuflagem. Isso que eu ia falar, no caso de disfarçar a cicatriz. Em que sentido, Sandra? Cicatriz de estria, por exemplo? Então, a estria, eu acredito mais no método irritando, sem utilizar o pigmento, tá? Tá. Cicatrizes que eu digo indesejada mesmo, que às vezes tem mulheres, né, dependendo no fototipo 3, 4, cicatriza mais escuro e fica com Ah, aquela tonalidade indesejável. Então tem. a gente consegue melhorar, padronizar para que fique mais ou menos no tom da pele. Como seria o caso da olheira, que vai colocar um pigmento mais claro para tentar disfarçar? Exato. Só que assim, o que acontece? Todos os pigmentos, a grande maioria dos tons bege, né, de pele, eles têm uma diluição com titânio, que é um pigmento muito pesado, que é o branco. Uhum. Nessa região, dependendo do que o profissional usa e como essa pele vai cicatrizar, geralmente o que vai sobressaltar é o branco. E esse Ah, branco não cai, entendeu? entendi. Então, se eu fizer um laser, ele fica preto. Se eu entrar Nossa, com algum diluente, ele pode espalhar e continuar branco. Então, não. tem que ser uma situação, assim, muito bem estudada, caso a caso, para saber exatamente até onde realmente é necessário que se faça uso de pigmento nessa região. Sim. Mas o vitiligo eu achei bem interessante, porque algumas pessoas realmente têm muito complexo, mexe muito com a autoestima. Eu conheci uma Exato. vez uma adolescente
E ela usava o cabelo bem na frente, assim, sabe, Sandra? Por quê? Aham. Porque um lado do rosto dela, É. um lado do rosto dela era todo branco, era todo sem pigmento mesmo, sabe? Então, É. nesse caso, seria uma excelente opção. Sim, porque o que acontece? Vai ficar 100%? Não, mas vai melhorar muito, principalmente porque a gente sabe que afeta totalmente, principalmente a mulher, né? Sim, Relacionada ao que você falou, a autoestima. Então, melhora bastante. A gente vai fazendo aos poucos, né? Vendo como essa pele vai reagir, para que possa ter esse resultado como uma base, digamos assim, sim, mais permanente, né? sim. Tem uma pergunta aqui, Sandra, É, sobre aquele caso do cor-de-rosa, né? Que ela falou que estava cor-de-rosa. sim. É uma pigmentação antiga e percebi que é pigmento mesmo, porque não tem cicatriz. É. Qual pigmento você indica para neutralizar? Desculpa, eu não entendi tudo que Ela você falou falou. que deixa eu voltar aqui, ó. A Rose, né, tá perguntando que ela tem a sobrancelha dela ficou cor-de-rosa e Tá, que é antiga e ela percebeu que o pigmento, que é pigmento mesmo que ficou ali, tá. que não é cicatriz, que é o Não pigmento. é cicatriz. Tá. O que você poderia indicar para neutralizar? Então, na verdade, não foge da avaliação, Sandra. Precisa, geralmente, se é um pigmento, se a pele dela está avermelhada, a gente segue as instruções de técnica de cores, da colorimetria. Então, precisa ver o que flutua em relação ao pigmento, é muito técnico. Então, precisa estar avaliando, saber exatamente qual neutralização deve ser utilizada para a correção, podendo depois disso camuflar e fazer um novo procedimento. Pode acontecer, mas tem que ser visualizado, tem que estar com a cliente na maca para dizer exatamente a forma, se precisa, Entendi, se só camuflando a gente consegue, né? entendi. Então é muito individual, precisa estar avaliando Eu mesmo. imagino mesmo que é uma coisa que não É dá para. muito delicado, porque assim, como eu posso dizer, vem um trabalho de outro lugar, de outra pessoa, que a gente não tem acesso ao que foi utilizado, Sim. tá? Eu só vou movimentar aqui um pouquinho, que está querendo acabar. De nada, Rose. Acho que caiu, meninas. Acho que caiu. Sandra, você tá aí, Sandra? E caiu. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta a mais, que já está acabando. Já está nos finalmente. Oi, Elza. Sandra? Caiu, às vezes a conexão tá ruim, né, meninas? Alguém tem alguma pergunta? Quer aproveitar e fazer alguma pergunta? Ih, acho que a Sandra não vai voltar mais, gente. Sandra, você tá aí? Tá me ouvindo? Bom, meninas, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para a Sandra, porque o nosso horário já está acabando. Eu vou pedir para a Sandra umas fotos. Ah, tá aqui, ó. Chegou. Eu vou ver se a Sandra disponibiliza umas fotos para a gente de antes e depois de lábios, de sobrancelha e de olhos, para a gente ver como é que fica, né? Seria bem interessante a gente ver como é que fica. E até para decidir se vai fazer um procedimento desse. Oi, Sandra. Caiu? Oi, voltei, caiu aqui minha conexão, Tá caiu. me ouvindo, Sandra?
Tô Então, ouvindo, sabe sim. o que eu queria, Hum, sabe o que eu queria pedir para você? Se é possível, você é. disponibilizar para mim umas imagens, né? Desde que você possa, que o cliente deixe, né? As imagens antes e depois, você me manda as fotos pelo WhatsApp e eu posto no Instagram para as meninas verem como é um antes e depois de lábios que você já fez, de olhos, de Sim, sobrancelha. Eu, particularmente, tenho muita curiosidade, Sandra, de ver como que fica uma micro de delineador. Eu tenho curiosidade de ver como é que fica. sim, eu te passo sim. Eu posso passar antes, depois e já, assim, com períodos de cicatrizado, Tá. Eu acho né? interessante Gostoso de até ver para o as trabalho meninas verem. cicatrizado, né? Sim, sim, seria bem interessante. Aí, se você puder passar depois, eu agradeço. Quero Passo, claro. aproveitar e agradecer muito de você ter participado Imagina, e eu que esclarecido agradeço. as dúvidas das meninas. Essa live, meninas, ela vai ficar aqui no feed, depois ela vai para o IGTV e depois a gente vai editar, Sandra, e ela vai ficar lá no meu canal no YouTube. Ok. E também está disponível, eu Tá tenho a bom? minha página no Instagram, se elas quiserem visitar, fazer alguma pergunta, eu estou disponível. E Sandra, só para a gente terminar, você pode digitar Claro, digitar o seu Instagram e seu telefone? posso, sim. Deixa eu digitar aqui para vocês. Esse é o Instagram Instagram. e o meu WhatsApp. E esse é o meu WhatsApp. Beleza. Meninas, quaisquer dúvidas, vocês perguntam pelo Instagram, né? E muito obrigada a todas que participaram, a Sandra pelo convite e, eventualmente, a gente marca uma próxima, Sandra, para falar de Com estética. certeza. Tá bom? À disposição para as dúvidas. Obrigada, viu? Tchau, tchau.